Então aqui eu tenho dois arquivos com o nome de excel.docx, um na partição D e o outro na partição F, porém os dois são os mesmos. Se eu alterar esse arquivo e salvar, automaticamente esse daqui do lado direito é alterado também. E isso aqui não é um atalho. Então se quiser saber do que se trata e como trabalhar com esse tipo de arquivo, continue assistindo o vídeo, galera. Então nesse vídeo vamos aprender a trabalhar com syslinks, ou links simbólicos no Windows. E o que vem a ser links simbólicos, galera? Links simbólicos no Windows são atalhos especiais que apontam para um arquivo ou pasta. Eu tenho um atalho aqui embaixo, tá bom? São bem parecidos, porém o link simbólico ele trabalha no nível do sistema de arquivos. Portanto, oferece uma maior integração com o sistema. Então qualquer software, aplicativo que acessar o seu armazenamento vai enxergar esse arquivo ou pasta como se fosse o arquivo ou pasta original, e não um atalho, tá bom? Para criar links simbólicos, abra o CMD no modo administrador. Eu tenho um arquivo de texto aqui com um resumo, então são esses comandos aqui que vamos trabalhar. Então o comando mais básico, galera, é o mklink, seguido da pasta de destino, onde você quer criar o atalho, e a pasta do arquivo de origem. Usamos o mklink sem nenhum argumento quando queremos criar links para arquivos. Igual aqui no meu caso, né? Eu criei um link para esse arquivo chamado excel.docx. Apesar do nome Excel, é um arquivo do Word, tá bom? Vou dar um exemplo com o arquivo teste syslink, txt. Arquivo de texto de teste syslink. Vou criar um atalho para ele aqui dentro na partição D. Então eu digito aspas duplas, copio o endereço, colo, dou o nome para o arquivo simbólico, vou dar um nome diferente, por exemplo, teste link simbólico.txt, tem que manter a extensão, tá bom? Fecha aspas duplas, espaço, e o endereço do arquivo de origem, que no caso é esse endereço aqui, f, aspas duplas, cola, barra e o nome do arquivo original, teste syslink.txt. E aperto Enter. Link simbólico criado para D. Se eu acessar a partição D, veja que foi criado o link simbólico. Aqui eu agrupei, por isso que aparece o nome syslink, beleza? Então se eu abrir esse arquivo de texto, é o mesmo arquivo que esse daqui, tá bom? Não é uma cópia, é o arquivo original, porém em forma de link simbólico. Enxergue isso aqui como se fosse um atalho, tá bom? A diferença para o atalho é que o atalho é um arquivo do sistema Windows, tá bom? No formato LNK, um arquivo que ocupa espaço. Aqui no caso ocupa 4 KB. Já o link simbólico não ocupa nada, tá bom? 0 bytes, tá vendo? Ele é só um apontador, ele está apontando para esse arquivo original. Então se eu alterar esse syslink aqui, esse arquivo, né? Escrever qualquer coisa aqui e salvar. Se eu abrir o arquivo original, é a mesma coisa, tá bom? É como se eu estivesse alterando isso daqui diretamente. E por que não criar um atalho, ao invés de ficar perdendo tempo criando syslink? Isso eu vou explicar mais pra frente com um exemplo, tá bom? Mas já para adiantar, muitos softwares, aplicativos e ferramentas, por exemplo, ferramentas de backup, acesso remoto, acesso aos servidores FTP, WebDAV, não enxergam atalhos. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, não se preocupem. Logo em seguida temos o mklink espaço barra D. Ele serve para criar links para diretórios. Basicamente isso, tá bom? Então vou copiar ele aqui, vou abrir o CMD, já está aberto. Aqui eu tenho uma pasta chamada pasta teste syslink, vazia, tá bom? Vou criar um arquivo qualquer aqui, arquivo do bitmap. Vou acessar a pasta onde eu quero salvar um link para essa pasta. No caso, partição D mais uma vez. Então aqui, mais uma vez, aspas duplas, endereço, o nome da pasta, o nome do link da pasta que eu quero criar, pasta teste. Eu posso manter o mesmo nome, tá bom? Mas posso dar um nome diferente se quiser, não tem problema nenhum. Pasta teste link, LNK. Fecho aspas duplas, espaço, aspas duplas e o endereço de origem, que no caso é esse daqui, né? Vou expandir aqui, diminuir o zoom, fecho aspas duplas, Enter, link simbólico criado com sucesso. E pronto, já foi criado, tá vendo? Veja que aparece a setinha aqui, como se fosse uma espécie de atalho, mas se trata de um syslink, um link simbólico, beleza? Ocupando 0 bytes. Se eu acessá-lo, é como se eu estivesse acessando essa pasta, tá bom? Daí em seguida nós temos o que chamamos de hard link, utilizando o parâmetro /j e /h. O /j, abreviatura de junction, é para diretório, tá bom? E o /h para arquivos.
E o que vem a ser hard link propriamente dito, né, galera? De uma forma bem resumida, entenda da seguinte forma: o link simbólico, né, que eu ensinei a criar, ele funciona basicamente como um atalho, um apontador para um arquivo ou uma pasta. E a vantagem dele é que você pode utilizá-lo para apontar para um arquivo ou pasta em uma partição diferente, um disco diferente, um HD externo, por exemplo, um armazenamento na rede. Ao passo que o hard link é uma segunda referência àquele mesmo caminho, basicamente isso. Só que o hard link ele precisa estar localizado na mesma partição, tá bom? Senão ele não funciona. Tá bom? Eu vou criar um hard link aqui para vocês entenderem. Vou copiar esse exemplo aqui que eu já criei. Vou colar aqui. Então vou criar aqui no caso uma pasta, né? O /j é para pasta, tá bom? Junction, uma pasta chamada hard link word, que é referente à pasta test hard link. Essa daqui, tá bom? Pasta test hard link com o arquivo Excel doc dentro dela. Então vou apertar Enter, junção criada. Se eu acessar a partição D, aqui eu tenho uma pasta chamada hard link word, que é a junção apontando para essa pasta. Pasta hard link, pasta test hard link, tá bom? Porém aqui faltou colocar uma subpasta, porque eu tinha criado a pasta exercício e joguei a pasta test hard link dentro dela. Então vou copiar novamente aqui e colar aqui de novo. Já existe, eu tinha criado antes, deixa eu apagar. A pasta em si você pode apagar de boa, tá bom? Não apaga a pasta de origem, pode ficar tranquilo. Vou criar aqui, pronto, foi criado. Se eu acessar a partição D, aqui está o hard link word, que é a junção apontando para essa pasta, a pasta test hard link, beleza? Com o mesmo arquivo Excel doc. Se eu alterar o nome de um lado, colocar vários E's, altera do outro lado. Se eu editar, naturalmente vai editar do outro lado, tá bom? Mesma coisa. E se eu deletar, vai deletar do outro lado. Um exemplo interessante do uso do hard link, no caso para pastas, né, junctions, é a pasta arquivos de programas do Windows, tá galera? Muitos programas não acessam essa pasta se o idioma configurado for o português. Só aceitam se a pasta tiver o nome original, Program Files. Então o que muitos programadores técnicos fazem é criar uma junção, né, um link para a pasta arquivos de programa, porém com o nome Program Files. Ou também o oposto, né? Uma junção chamada arquivos de programa referente à pasta Program Files, arquivos de programa em inglês, tá bom? Mesma coisa. E aí você pode jogar essa junção aqui no disco local C. Daí na hora de executar o software, quando ele for ler o disco local C, se ele trabalhar com a pasta com o nome em português, ele vai encontrá-la. Se ele trabalhar somente com a pasta com o seu nome em inglês, ele vai encontrá-la também. Ambas apontam para o mesmo endereço, o mesmo local, tá bom? Então com isso você resolve o problema com esses tipos de softwares e aplicações, tá bom? Daí por último nós temos o parâmetro mklink /h, que é um hard link para um arquivo. Aqui eu coloquei um exemplo, tá bom? Porém não se pode criar um hard link para um arquivo em HDs diferentes, tá bom? Tem que ser o mesmo armazenamento. No caso, a gente costuma dizer que não pode ser sistemas de arquivos diferentes. Você pode ter o seu HD externo formatado como NTFS e uma partição do seu Windows como NTFS também, mas embora seja o mesmo formato, são sistemas de arquivos independentes, tá bom? E no caso ele não vai funcionar. Vai dar esse erro aqui, ó. O sistema não pode mover o arquivo para uma unidade de disco diferente, beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui na própria partição de backup. Vou criar um hard link para esse arquivo chamado backup. Então mklink /h, endereço de destino, tá bom? Esse aqui é o de origem. Eu vou criar uma cópia, deixa eu ver, aqui na raiz mesmo, tá? Então é f:/, o nome do arquivo, backup _hard link .txt, fecha aspas duplas, espaço, abre aspas duplas e cola a origem e o nome do arquivo, backup.txt. Fecha aspas duplas, aperta Enter, vínculo real criado. Então aqui está o hard link criado, exatamente o mesmo arquivo, tá bom? Vou alterar e se eu acessar o arquivo original, ele foi alterado também, tá bom? Porém, se eu deletá-lo e acessar a pasta de origem, o arquivo original ainda se encontra aqui, tá bom? Já no caso de uma junção, se eu apagar a pasta em si, a pasta de origem não é apagada, porém, se eu apagar o conteúdo da pasta correspondente é apagado, beleza?
Agora, para finalizar o vídeo, eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem, beleza, galera? Eu tenho a ferramenta do FileZilla, onde você acessa um servidor FTP. Eu tenho um servidor FTP no meu Windows, que é esse daqui chamado Galaxy A30s, onde eu acesso a partição O, que por sua vez se encontra no meu HD externo, onde eu faço backup do meu celular, tá bom? Essa partição aqui. Então, naturalmente, aqui dentro eu tenho a pasta DSIM e câmera, ou seja, tudo é jogado no HD externo, porém meu HD externo já está completamente lotado de tanta foto e vídeo que eu tenho na pasta DSIM e no caso aqui o backup no computador. E agora eu quero que somente as fotos e os vídeos da pasta câmera do celular, ao invés de ser salvo aqui no HD externo, sejam salvos na pasta câmera. Aqui eu já criei um link simbólico para ela. Se eu acessar, ele mostra como se estivesse na partição O. Mas essa pasta câmera não se encontra aqui, se encontra na partição de backup, na pasta Movies e câmera, tá bom? Então, se eu salvar um arquivo de imagem aqui dentro, vou criar um aqui como exemplo. A ferramenta do FileZilla ou qualquer outra ferramenta que acesse um servidor FTP vai enxergar essa pasta câmera como se pertencesse à partição O, mas não pertence, tá bom? Igual que eu vou acessar, já acessei, tá vendo? Então aqui ele enxerga a pasta câmera, como se ela fizesse parte da partição O. E aqui o arquivo de imagem. Já aqui no celular eu tenho, por exemplo, esse aplicativo chamado Folder Sync, que eu uso para sincronizar pastas do celular com o computador através de um protocolo FTP. Então, por exemplo, a pasta DSIM, eu sincronizava ela com a pasta Backup Galaxy A30s e a pasta DSIM, DSIM para DSIM, entendeu? Porém, como o meu HD externo lotou, eu decidi salvar os arquivos da câmera diretamente na pasta câmera, porque nesse meu HD externo, essa é a pasta que ocupa mais espaço. Então, eu escolhendo ao invés disso a pasta câmera, que ele já enxerga aqui dentro, ao invés dele salvar os arquivos da câmera do celular no HD externo, ele vai jogar na pasta câmera, que como eu falei, se encontra na partição F, tá bom? Onde eu tenho 1 TB de espaço disponível, beleza? Então veja que ele enxerga como se fosse uma pasta comum, dentro da partição O, porém aquele atalho que eu criei com o mesmo nome, câmera, ele já não enxerga, porque é um arquivo próprio do Windows. Então para situações como essa, que servem os links simbólicos. Enfim, é um conteúdo meio chato, cansativo, mas vai por mim. Isso aqui pode ser extremamente útil para as mais variadas situações como essas que eu exemplifiquei, beleza? Então por aqui termina o vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço.